último domingo do mês de junho. E no mês de junho, nós pensamos durante todo ele sobre igreja, a família de Deus. Este foi o nosso assunto, o tema dessa série que eu preguei no livro, ou termino hoje de pregar, no livro de Atos dos Apóstolos. A importância desta série e dos temas pregados aqui é para que nós possamos compreender o que é a igreja. E o que a igreja não é um prédio. O culto acontece. A igreja é reunião de gente que teve um encontro real e pessoal com Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja, nós somos a igreja. Igreja é a reunião de gente. Igreja está onde você está. A igreja está representada onde um crente em Cristo Jesus pisa os seus pés. E nós pensamos sobre alguns temas nesse mês de junho. Nós pensamos sobre as certezas da família de Deus. Primeiramente, você que faz parte dessa família precisa entender quais são as certezas que você tem participando dessa família. Nós falamos que essa família é revestida de um poder dado a ela pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você é parte da família de Deus, você tem o poder de Deus atuando na sua vida. Você crê nisso? Que esse amém devagar aí, você crê nisso? Você tem o poder de Deus agindo na sua vida, querido. Você não tem que temer as coisas. A autoridade no nome de Jesus, essa autoridade foi dada a quem? À igreja, aqueles que têm Jesus habitando no coração a partir do Espírito Santo. Mas nós falamos também que a porta de entrada para esta família é a conversão. Você não entra nesta família, ou não deve entrar nessa família pela porta da conveniência. Você deve entrar nessa família pela porta da conversão, vida transformada, vida mudada, vida impactada pelo poder de Deus. Porque muitos entram nessa família chamada igreja pela porta da conveniência. Porque já foi o tempo que o crente era chamado os Bíblia, assim mesmo. Porque carregavam a Bíblia embaixo do braço e eram tidos como os diferentes. Era o tempo que ser crente para muitos era vergonha, mas a palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que acontece? Nós pensamos sobre a porta de entrada que tem que ser a porta da conversão. Muitos estão na igreja e nós falamos, muitos Ananias e Safira, muitos Simão Mago vivem na igreja, estão na igreja, inseridos na igreja, fazem parte da igreja, mas nunca tiveram a vida transformada pela conversão que só Jesus Cristo oferece. A conversão é a porta de entrada para essa família. Mas falamos na última semana que a oração é a marca dessa família. Uma igreja que verdadeiramente ama, ela ora. E a gente falou sobre isso, oração, a marca de uma igreja que ama. Você talvez tenha vindo e ouvido essa palavra. Se uma igreja verdadeiramente ama, ela ora e não ora só pela sua necessidade. Eu sou igreja, eu tenho necessidade, eu não oro pela minha, eu oro pela sua, eu oro pela do outro, eu me intercedo, eu me preocupo, eu me envolvo na dor do outro. Mas não basta pensar sobre certezas, poder, porta de entrada e a marca de uma igreja que ama, que é a oração. Nós vamos entender algo além. Vamos entender que Deus constitui a igreja como a noiva de Cristo. Ele morre pela igreja, ele dá vida pela igreja, ele se entrega pela igreja, ele derrama o Espírito Santo para capacitar a igreja. Para quê? Para quê? Qual é o propósito desta família? O propósito da família de Deus. E esse é o tema do meu sermão, terminando esta série. O propósito da família de Deus. Você não pode participar de algo que você não sabe por que participa. Porque tem crente, nessa igreja não tem, mas tem igreja que tem. Que você pergunta para ele, por que você faz parte da igreja? E ele dá uma resposta do tipo, porque a igreja é bonita. Porque a igreja tem. A igreja
tem estacionamento, tem ministério infantil, tem ar-condicionado, tem cadeira fofinha, tem um pastor gente boa? Tem um pastor gente boa? Isso tem. Tem galinha? Essa tem. Tem peixe? Tem também. Pintinho que nasceu essa semana? Tem também. Continuam vivos, porque não tivemos nenhum pinticídio essa semana. Os pintinhos estão confinados a um lugar para que raia a nossa cachorra, que tem cachorra também. Não os pegue, não dê cabo à vida deles, não cometa outro pinticídio. Estão lá. Então você fala, a igreja tem, mas a igreja não é lugar para que você participe, porque ela tem. A igreja é um lugar para que você participe, porque ela é. Ela é a expressão de Cristo Jesus nesse mundo. E se você não entender o propósito pelo qual você participa, talvez a sua resposta a essa pergunta seja tudo isso. Eu vou na igreja porque a minha religião é crente. Se sua religião é crente, você tem um problema. Porque crente não é religião. Crente é vida transformada pelo poder de Deus. Louvado seja Deus. Então, você tem que entender o propósito da família de Deus. E é isso que eu vou tentar pensar com vocês nessa manhã. E para a gente pensar, a gente vai retornar a um homem do qual falei aqui já nessa série de mensagens. Um homem que eu e você conhecemos, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, com certeza foi um dos homens mais relevantes na igreja moderna ou primitiva que chegou até nós hoje como a igreja que conhecemos. O apóstolo Paulo foi responsável por 13 dos 27 livros que conhecemos como Novo Testamento, os livros da Nova Aliança. Ele escreveu 13 desses 27 livros, as suas cartas. Quando nós olhamos aqui, nós entendemos que alguém que tem essa vida transformada, e eu falei, quando preguei sobre a porta da entrada, que é a conversão, falei da conversão de um homem chamado apóstolo Paulo, e você se lembra disso? Aquele que caiu enquanto caminhava uma longa viagem para perseguir cristãos diante de um impacto, quando encontra Cristo Jesus no caminho. E você vai entender que esse homem, apóstolo Paulo, não teve uma vida fácil. Com absoluta certeza você vai entender algo, que Paulo compreendeu o seu propósito. Paulo viveu compreendendo qual era o propósito de Deus para a vida dele. Nós temos que entender isso. Paulo compreendeu a responsabilidade que Jesus concedeu a ele como parte dessa família, o apóstolo Paulo. Isso fica claro para nós, não é o texto que pregarei, mas em Filipenses, no capítulo 3, eu quero ler para vocês o que diz o versículo 13, 14 e 15. O apóstolo Paulo aqui, ele mostra que ele conhece o seu propósito. Ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, o alvo, o objetivo. Mas uma coisa eu faço, eu gosto disso. Isso é bom para a sua vida, bom para a minha vida. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Só que ele fala o seguinte no verso 15, todos nós, mas esse todos nós é acrescido de algo. Ele não diz todos nós crentes, todos nós convertidos, todos nós que participamos da igreja. Ele diz, todos nós que alcançamos a maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, só verá as coisas dessa forma aquele que alcançou o quê? Maturidade. E ele diz, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, eu gosto disso, isso também Deus esclarecerá. Quem sabe quem pode mudar a minha mente, a sua mente? Quem pode transformar o nosso entendimento? Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o crente, ele fala assim, eu quero a boa, perfeita vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não sabe onde está escrito isso. Porque o que antecede isso é assim. Aquele que tem a capacidade de transformar o nosso entendimento, ele diz, nosso entendimento precisa ser transformado em Cristo e por Cristo, para que então possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós possamos estar experimentando essa vontade, o nosso entendimento tem que ser o quê? Mudado. E isso é maturidade. Quando a gente olha aqui,
a gente vai ver que eu e você não somos o apóstolo Paulo. Não somos. Nós, com certeza, não temos a capacitação particular que Deus deu a ele. E quando olhamos as Escrituras, quase ninguém teve. Mas assim como ele, eu e você, precisamos compreender o propósito de Deus para cada um de nós. Você não pode participar de uma família, estar numa família, sem entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. De nós individualmente e de nós juntos como igreja, buscando o quê? Maturidade, conhecimento da palavra, envolvimento com a palavra e viver segundo a palavra de Deus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Então nós vamos ler inicialmente Atos capítulo 27. Finzinho do livro de Atos, vamos dar um salto para o fim do livro de Atos. E eu lerei do verso 1 ao 26. Vou expor aqui e termino com o final desse texto, mas Atos 27, de 1 a 26. Talvez na sua Bíblia esteja escrito a viagem de Paulo a Roma. Talvez na sua Bíblia esteja escrito nada, porque você não está com nenhuma Bíblia aí, então não está escrito nada. Mas se não tiver, eu gosto do negócio que tinha no passado também. Tinha um negócio bom no passado. No passado, a gente falava assim: irmão, se o senhor está sentado perto de alguém que não tem uma Bíblia, compartilhe com o irmão a palavra de Deus. Lembra disso? Só os mais antigos sabem disso. Compartilhe com o irmão a palavra de Deus, para que ele possa ler, acompanhar com você a palavra de Deus que está aí. E eu lerei Atos capítulo 27, de 1 a 26. Diz assim a palavra de Deus. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. E assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas.
Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, ou seja, sua vela mestra. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, louvado seja Deus. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém. Que história, né, meus irmãos? Aqui é a sua chance de ler Bíblia. Aqui, meu irmão, você lê logo 27 versículos, 26, de uma vez só. Louvado seja Deus. Queridos, quando a gente olha para esse texto, e nós lemos Atos 27, de 1 a 26, nós vamos ver a narrativa de uma das viagens de Paulo, na verdade, a última de suas viagens. Paulo, agora, diferente de outras viagens missionárias que ele fez, até chegar aqui, não estava viajando como um missionário voluntariamente. Paulo estava preso, sendo mandado para Roma, para ser julgado lá como um prisioneiro. Paulo é um cara que entende o que é dificuldade. Paulo é um cara que entende o que é adversidade. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Eu sei, porque ele contou. Contou aonde? Contou na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Então eu vou ler. Só isso aqui. São só 3 versos, 4. Veja aí se sua vida está ruim. Apóstolo Paulo escrevendo sua segunda carta aos Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Isso é perigoso. Perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio, suportei nudez. Está difícil a sua vida? Está difícil? Só pela sessão de chibatada aqui, está difícil? Queridos, mas o que nós precisamos entender, olhando para essa lista que o apóstolo Paulo nos mostra e nos fala aqui, é algumas coisas muito importantes. Precisamos entender que foi esta caminhada que você acabou de ver aqui, ler para você, que forjou em Paulo o tal do caráter aprovado. Foi essa caminhada aqui. Em tudo isso, queridos, ele teve algo, sabe o quê? Companhia de Deus para enfrentar tudo isso. Paulo nunca passou por isso sozinho. Paulo teve a companhia de um Deus que o sustentou. Mas foram essas tribulações que forjaram neste homem o seu caráter. Agora, tem algo mais em tudo isso. Tudo isso conduziu Paulo a um lugar. Sabe qual?
o centro da vontade de Deus. Tudo isso sempre esteve, sabe o quê? Sob total controle de Deus. Ou você acha que Paulo tomava chibatada porque Deus saiu, foi viajar, entrou em férias, quando voltou, Paulo apanhou? Não. Tudo esteve e sempre vai estar na minha vida e na sua vida no total controle de Deus. Mas quando a gente olha para isso, a gente tem um outro entendimento. Tudo isso era parte de um propósito maior, que somente Deus conhecia. Sabe por que hoje, que dia é hoje? 30 de junho de 2024, nós estamos reunidos aqui falando do apóstolo Paulo, por tudo isso que ele viveu. Tudo tem um propósito. E quando nós falamos em Deus, um propósito que eu e você muitas vezes não conhecemos. Agora, o que a gente precisa aprender aqui? Propósito é do que nós vamos falar hoje. Mas sabe por que nós vamos falar de propósito hoje? Porque propósito, queridos, é o que nos motiva. Propósito é o que nos sustenta. Propósito é o que nos impulsiona para viver. Gente sem propósito, queridos, é igual aquele barco sem vela. Sabe para onde vai? Lugar nenhum. Gente sem propósito é isso, é um barco sem vela, não vai para lugar nenhum, é um peso que a gente arrasta. A gente arrasta a gente sem propósito. Sabia não? Talvez não, mas se não sabia, vai saber hoje. Gente sem propósito é um peso que você arrasta, ele não sabe para onde vai, consequentemente ele não quer que você vá também, porque ele não sabe para onde vai, logo você não pode ir também. O que a gente vai ver aqui é algo muito diferente disso. Gente sem propósito não tem foco. Gente sem propósito não tem disciplina. Gente sem propósito geralmente para no meio do caminho. Gente sem propósito. Mas eu quero tirar desse texto que nós lemos hoje algumas verdades sobre propósito para a igreja, para a nossa vida. E eu gostaríamos então que nós olhássemos para esse texto e pegássemos as 4 figuras envolvidas nesse texto, para que a gente possa entender o que eu vou falar sobre propósito nesta manhã. E nós temos 4 figuras lá. Nós temos Paulo, nós temos a viagem, nós temos um navio e nós temos um naufrágio. E eu gostaria de tirar 4 verdades sobre isso, e elas estão aqui. Paulo é a presença da igreja, a presença de Deus no meio daquela dificuldade. Paulo era a presença, diga presença. Paulo era a presença de Deus no meio daquele lugar. A viagem é a vida, queridos. A viagem é a vida, é o trajeto, é o trecho que a gente anda. A viagem é a vida, diga vida. O navio são os recursos que nós temos para enfrentar a viagem, ou seja, os recursos que nós dispomos para caminhar o trecho, para andar, para viver, os recursos que nós vivemos para poder enfrentar a vida. E o naufrágio, diga recursos primeiro. E o naufrágio são as perdas. Queridos, ninguém enfrenta esta viagem, ninguém anda esse trecho, ninguém percorre esse caminho sem enfrentar perdas. Não existe possibilidade de caminhar o caminho, viver a vida sem enfrentar perdas. E eu gostaria então de, a partir essas 4 representações, essas 4 figuras do texto, desenvolver com vocês o propósito da igreja neste mundo. O meu e o seu propósito, o que nós podemos esperar, porque nós começamos por Paulo, presença, e a igreja é isso. E eu quero começar por aí, pelo primeiro ponto da mensagem. Paulo, a presença, mas a presença da igreja. O texto começa em Atos capítulo 27, falando que ficou decidido que aqueles homens deveriam ir para a Itália. Paulo estava entre eles, diz o texto. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio. Ou seja, nós temos aqui um crente que está sendo levado sem a sua própria vontade, sem domínio da sua situação, para um lugar, para um barco, para um navio, que vai empreender uma grande viagem. E nós temos que entender que ali, naquele navio, naquele barco, só tinha um que conhecia Jesus, o Salvador, Paulo.
Paulo é levado para o meio daquela situação, para o meio daquele barco. E nós temos que entender uma coisa. Ali então estava um crente, no meio de um navio, no meio de um povo que não conhecia Jesus Cristo. E onde está um crente, está a igreja. E onde está a igreja, Jesus está. Repito, porque você vai se alegrar com isso, nem se for na marra. Onde está um crente, está a igreja. E onde está a igreja, Jesus está. Onde você chega, chegou a igreja. E onde a igreja chegou, Jesus está presente, louvado seja Deus. A primeira consciência que nós temos que ter é que um crente, alguém que conhece Jesus, é a presença de Jesus onde quer que vá. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a história, para que nós vamos olhar, começa com Paulo sendo conduzido, arrastado para ali, pelas mãos de soldados. E ele estava indo, não é para uma festa, estava indo para o julgamento dele que aconteceria em Roma. E o texto diz, como diz, que ficou decidido. Não foi Paulo que decidiu. Não foi Paulo que decidiu. Você acha que Paulo escolheu o dia? Que aqui não tem, mas tem igreja que tem. Crente que escolhe o dia, a forma, o jeito, a maneira que Deus tem que fazer. Aqui não tem, eu sei disso, mas tem lugar que tem. Ele decide. Mas não foi Paulo que decidiu por aquele navio, por aquele dia e por aquela forma. Então a pergunta é: quem foi? Quem foi que decidiu? E a pergunta exige o quê? Resposta. E você não respondeu. Quem? Quem decidiu foi o próprio Deus. Mas como é que foi Deus que decidiu? Se as circunstâncias aparentemente eram desfavoráveis. Como foi Deus que decidiu se as circunstâncias eram desfavoráveis? Deus tomou a decisão que Paulo entrasse ali, que Paulo estivesse ali, e naquele objetivo de cumprir alguma coisa. Deus não faz porque, não tem, faz assim. Deus tinha um propósito naquilo. Paulo estava enfrentando, nesse momento da sua vida, uma das suas maiores adversidades. E, queridos, eu vou contar um negócio para você, talvez você não saiba, eu acredito que sabe. Não existe nenhuma instituição no planeta Terra que sofreu mais perseguição, fúria, desejo de destruição pelo inimigo do que a igreja. E sabe o que acontecia quando a igreja passava por dificuldade, aflição, perseguição e morte? Ela crescia. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Então você que é igreja e que participa de uma igreja, precisa entender algo. Nenhuma adversidade que eu e você atravessamos tem o objetivo de nos destruir, de nos matar, mas de forjar em nós um caráter aprovado e levar a que as pessoas possam ver que na vida de um crente, a adversidade é enfrentada de forma diferente. Agora, depende do quê? Da sua compreensão. Queridos, você precisa entender uma coisa: Jesus é Senhor e sustentador da sua igreja. Está acreditando? Legal. Você crê nisso? Você entendeu que você é igreja? Então quem é o seu sustentador e o seu Senhor? Jesus, querido. Você tem um Senhor e um sustentador para viver essa vida. Agora, você é a presença, você é aquele que faz diferença no meio onde você está. Pastor, mas quem é que me colocou nessa roubada? Adivinha? Se você é um crente em Cristo Jesus, quem foi? Não acredita, viu? Jesus, querido. Jesus permite, mas não só permite. Jesus usa cada adversidade da sua igreja para levar a sua igreja não para baixo, para cima. Jesus usa tudo isso, queridos, tudo isso. Jesus coloca a igreja, sabe aonde? Onde ela precisa estar. Jesus fortalece a igreja para que ela atravesse adversidades, com um propósito: ser agente de transformação onde ela está. Porque sabe o que Paulo foi naquele navio? Agente de transformação.
E nós vamos ver isso mais adiante. Você e eu somos igreja. Você e eu somos igreja. Agora o amém. Nós também enfrentamos adversidades. O amém nem sai. Mas Deus sustenta a igreja. Aí o amém gostou. Na adversidade, mas o amém sustenta. Se você é igreja, você vai enfrentar a adversidade. Mas terá a companhia de Deus no meio da adversidade. Porque onde está um salvo, está a igreja. E onde está a igreja, grandes coisas acontecerão. Querido, eu não sei, acho que eu sou muito crente. Não é possível. Porque eu acredito nisso. Eu acredito. Que aonde eu chego, a igreja chega. E aonde a igreja está, Jesus está. E aonde Jesus está, nós podemos esperar coisas extraordinárias acontecerem. E você precisa crer nisso, querido. Você precisa crer nisso, querido. Você precisa crer nisso. Paulo é a presença da igreja. Você é a presença da igreja. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja, ser presente onde quer que vá. Mas eu vou para o segundo ponto, que é a viagem, a vida. A viagem é a vida, queridos. É o caminho que nós percorremos. É o trecho que nós temos que andar. Diz o texto que a viagem de Paulo nem de longe foi uma viagem tranquila. O texto mostra claramente que a viagem começa e já começa enguiçando. Você vê lá que ele começa e eles já começam a enfrentar algumas dificuldades no início da viagem. Dificuldades que de alguma maneira eles conseguem contornar. Mas nem de longe ela vai ser uma viagem tranquila, mas uma viagem turbulenta. Mas sabe qual que é o problema dessa viagem que você vai ver comigo? É que em alguns momentos parece que até ficou boa. Você vai ver, nós vemos que quando eles olham e falam, agora melhorou, agora chegou, agora a porta abriu. Lembra o negócio da porta? Eu tenho um perigo de porta com crente, porta aberta, mar calmo, vento parou, é agora que a gente vai. Viagem, querido. Com certeza essa figura tem similaridade com a nossa vida, com a vida que nós vivemos. Mas não só, com as pessoas que nós conhecemos vivem. Eu não sei se você é como eu. Espero que seja. Se você é um ser humano, a não ser que seja um anjo entre nós. A sua vida também é permeada de momentos de adversidade. Quer ver? Quem nunca passou uma adversidade aqui, agora eu descubro um anjo. Quem nunca passou adversidade aqui, levanta a mão. Nenhum anjo entre nós na manhã de hoje. Senão eu ia tomar um susto aqui. Já falei, cuidado com o negócio de anjo. Você não está preparado para ver o anjo. Agora, todos nós, queridos, passamos por dificuldade. A partir de então, nós precisamos construir o nosso entendimento de propósito para a igreja. Porque não só nós passamos por adversidade. Eu disse que as pessoas que estão ao nosso redor, sendo eles seres humanos, também enfrentam adversidades. Porque viver é desafiador, sabia não? Não, pastor, sabia não. Para mim viver é fácil. Conversa comigo ali no final, estou ali no final para te dar um abraço, já aproveita e me conta como é que viver para você é fácil. Viver é desafiador para crentes e para não crentes. Viver é desafiador para todo mundo, queridos. A diferença é a forma com que cada um enfrenta o desafio. Aqui é que está a chave. O desenrolar da história que nós vamos ler aqui, e vamos continuar lendo, nos apresenta essa tempestade, esse naufrágio que nós efetivamente vamos entender lá na frente, no navio onde Paulo estava. Paulo estava nesse navio que enfrenta dificuldade. Mas o que fez a diferença em tudo que aconteceu naquele navio e naquela viagem? A presença de Paulo, a presença de Deus. Foi o que fez a diferença aqui. A igreja precisa estar inserida na vida, no contexto daqueles que enfrentam difíceis viagens. A igreja precisa estar inserida nesse contexto, querido. Você conhece Jesus e sabe da transformação que Ele pode fazer. Agora, se você está inserido no meio, vendo a diversidade na vida das pessoas, e a sua única fala é, difícil, hein?
Complicado, hein? Ô vida complicada sua. Eu não sei o que fazer, nem eu. Eu não sei a quem recorrer. Quem poderá nos ajudar? Aí você diz, sei lá. Agora, se você for aquele ruim mesmo, você fala assim, tá ruim a sua? Deixa eu te contar a minha. O cara está com o pé aqui, assim, ó. Aí ele encontra o crente. Aí ele fala, agora, 15 minutos. Pulou. Porque ele está contando a luta, você não vê de falar, eu tenho algo para te dizer nessa manhã. O Senhor Jesus pode transformar a sua vida. Você fala, eu tenho algo para te dizer nessa manhã. A minha vida está pior que a sua. A minha vida está difícil. Querido, a minha e a sua vida podem passar e vão passar. Mas sabe o que a igreja precisa ser? A igreja precisa ser, e ela é, voz profética nesse mundo. A igreja é voz profética no mundo, queridos. Mas veja bem, o mundo que vivemos precisa ser visto como uma grande oportunidade. Como é que você olha para o mundo sendo igreja? Como um desafio, como um inimigo? O mundo é o inimigo. O mundo jaz no maligno. Eu sou a salvação desse mundo. Ô mundo! Eu não pertenço, não sou cidadão desse mundo. Tudo isso ele entende mal. Eu não sou cidadão desse mundo. É um ET, na verdade. Ele fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não me misturo com ninguém, eu não tenho nada para falar para ninguém, eu não sou deste mundo. Você não é desse mundo, mas você mora aqui por enquanto. Você talvez não saiba, mas mora aqui, habita aqui, trabalha aqui, come aqui, mora aqui, por enquanto. O dia que partir daqui estará com o Senhor, o que é infinitamente melhor, assim espero. Agora, se você esteja salvo e vá para lá. Agora, você tem que entender que o mundo está aí, e ele tem que ser encarado pela igreja como grande oportunidade, querido. Agora, voz profética, onde se insere, nós somos essa voz profética. Sabe o que acontece em Atos 27, no versículo 10? Eu gosto disso aqui. O apóstolo Paulo tem algo para dizer lá. E ele diz o seguinte, senhores deste navio, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa. Vai trazer grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo se levanta, querido, e ele adverte aqueles homens. E sabe o que ele adverte? Adversidades vão vir. Paulo tinha visão, Paulo tinha discernimento espiritual. Paulo era a autoridade espiritual para se levantar e para falar no meio daquele lugar. Sabe quem é a autoridade, quem tem autoridade para se levantar no nome de Jesus e advertir o mundo do perigo maior que o mundo enfrenta, que é a morrer nesse mundo e não ir para o céu como salvo? É a igreja, querido. Eu sei que é difícil, mas pastor, eu achei que era o senhor que tinha que fazer isso. Não sou eu não, somos nós. Não precisa dar amém também não. Mas eu vou sair daqui hoje, você vai sair daqui hoje pensando nisso, com a responsabilidade de ser voz profética no mundo. Não precisa dar amém também não, mas você vai sair daqui incomodado com esse negócio. Se eu incomodar você, já fiz meu papel aqui hoje. Voz profética. Paulo se levanta. A igreja é essa voz. E o propósito da igreja é ser essa voz. Agora, aí você está pensando aí, ô pastor, profetiza. Voz profética. Voz profética, querido, sabe o que é? Voz profética não é adivinhar o futuro. Voz profética não é ter um dom de profecia. Voz profética é proclamar a palavra de Deus ao mundo que não a conhece. Isso é ser voz profética, queridos. Você tem que entender isso. Proclama as verdades de Deus contidas na sua palavra. Não precisa inventar. Não inventa. Não inventa. Voz profética. Pregue a palavra. Com fidelidade na palavra. A igreja é isso, querido. O mundo faz a viagem, como eu e você fazemos, sem direção, sem conhecer essa voz, sem ouvir essa voz. E a palavra de Deus diz que como ouvirão se não houver quem pregue? Paulo advertiu, e eles não ouviram. Por isso que eu não falo, pastor. Por isso que eu não falo. Eu já falei para o meu vizinho. Cheguei para o meu vizinho um dia com todo amor, com todo o carinho que eu tenho, pastor, com todo o Espírito de Deus que Deus me deu, e falei, tu vai para o inferno. E ele, pastor, ficou chateado comigo. Ele devia falar para você, vai você para o inferno. Não é assim que fala, querido. Não é assim não. Pode até ser que vá, mas dá notícia devagar.
Vai, mas calma. Paulo falou, gente, tenho algo para dizer. A viagem vai dar ruim. Vai dar ruim. Vejo que as coisas... O pessoal falou, beleza, vamos viajar. Beleza, vamos embora. Não ouviram Paulo. Mas ele fez a parte dele. Ele abriu a boca, ele falou, ele mostrou, ele estava firmado na certeza que Deus colocou no seu coração. Eu e você precisamos ser voz profética. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos falar, porque a viagem é complexa, a viagem é difícil. A igreja é essa voz. Só existe uma esperança para a viagem. Só existe uma. Só uma. A esperança é Cristo Jesus. Não existe outra, queridos. Jesus está onde a igreja se levanta para advertir o mundo dos perigos da viagem. O mundo caminha para uma viagem sem conhecer o perigo, e o perigo pode ser informado e deve ser informado pela igreja, que é voz profética, para dizer para o mundo, existe perigo na viagem, mas existe uma saída, e a saída é Jesus Cristo. Você entendeu? Diga amém. Mas, queridos, nós temos aqui também o navio. E o navio são os meios que nós usamos para fazer essa viagem. Quando Paulo diz que a viagem seria desastrosa, acarretaria grande prejuízo para o navio e para a carga, diz o texto do verso 11 que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Agora nós vamos olhar para o navio como os meios que nós temos, escolhemos para enfrentar essa viagem, ou enfrentar esse caminho. E o texto vai falar de 2 navios. Ele entra em um, caminha um trecho, pega, põe ele no outro e ele vai embora com o navio, num outro navio. Ele troca de navio. Esses navios aparentemente pareciam seguros, pareciam sólidos, e parecia até que eles iam chegar íntegros ao seu destino. Você lembra da história do Titanic? O que é Titanic, pastor? É um navio, um filme. Quem assistiu o Titanic? Sou crente, pastor, não vejo filme. Tem que ver, querido. Tem que ver. Discernir o que é bom, o que é ruim. Titanic. A história do Titanic conta-se que quando ficou pronto, aquele império, aquele monstro de navio, o comandante disse algo. Nem Deus afunda esse navio. Afundou. Um iceberg afunda o Titanic. Paulo diz, eu acho melhor não ir. A viagem é difícil. Mas o povo vai consultar quem? Quem entendia de navio. Diz o dono e o capitão do navio. O senhor Paulo aqui disse isso, o senhor acha o quê? Não, eu acho que a gente deve ir. O navio é meu, eu que mando no navio. A carga é minha, vamos seguir em frente. O que claro para nós fica aqui é que nada é extremamente sólido nem seguro. A nossa segurança não está em coisas. A nossa segurança não está no tamanho do navio que temos. A nossa história não está no tamanho do império que construímos. A nossa história, a nossa segurança não está no volume de dinheiro que a gente tem. A nossa segurança não está na saúde que temos. A nossa segurança não está no emprego que temos. A nossa segurança não está na família que temos. A nossa segurança está em Cristo Jesus. É isso que acontece aqui. Porque a segurança da viagem está na companhia. E na companhia de quem? Na companhia de Jesus. A segurança da viagem está na companhia de Jesus, queridos. Veja, aquele navio não era suficientemente forte para enfrentar a tempestade que estava por vir. A tempestade era mais forte do que o navio. Mas a quem foi revelado isso? Ao dono do navio? Ao dono da carga? Ao marinheiro? Ao contramestre? Ao ratinho que estava escondido no porão do navio? Devia ter. Foi a ele? Foi a quem? E Paulo era o quê? Presença da igreja, um homem preso, mas era a presença da igreja, ele era a igreja, ele era a presença de Deus, a ele foi revelado a dificuldade que iria vir. Paulo é o representante de Deus naquele navio, a voz de Deus naquele lugar. O propósito da igreja é esse, querido, é se levantar e alertar sobre os perigos da viagem e mostrar um lugar seguro para se percorrer o caminho. E a segurança para se percorrer o caminho não é o navio, não é o dinheiro que você tem, não são os bens que você acumula, não é o plano que você traçou. A viagem para se percorrer, a segurança para se percorrer o caminho é Jesus Cristo nosso Senhor. E a quem cabe se levantar e falar? A mim e a você.
Esse é propósito da igreja. A igreja precisa oferecer isso. Falei hoje aqui, companhia, acolhimento, suprimento, amor, isso vem da igreja. Lembra-se de um homem chamado Noé? Lembra de Noé? Construiu o quê? Uma arca. Sabia que aquela arca é uma figura? Uma figura de Cristo. A arca é uma figura de Cristo. Noé constrói uma arca. E Noé se levanta por mais de 100 anos, dizendo, cuidado, cuidado, o dia vai chegar, o dilúvio vai chegar, vai chover, cuidado, cuidado. E eles riam de Noé. Eles riam de Noé. Até que um dia, ele pega a sua família e coloca dentro daquela arca. E diz o texto bíblico que Deus sela aquele barco pelo lado de fora. E um grande dilúvio cai sobre a terra. Quem foi salvo? Quem estava dentro da arca. Querido, figura de Cristo. Quem será salvo? Aqueles que tiverem Jesus como Senhor e Salvador. Mas assim como Noé alertava, eu e você temos um propósito, alertar o mundo dos perigos de uma viagem. O dia vai chegar, e quem estiver em Cristo Jesus, ao céu subirá, a eternidade passará com ele, e essa necessidade, e esse é o propósito da igreja, proclamar as verdades de Cristo Jesus e a salvação que só nele existe. Você entendeu? Diga amém. E eu termino com o naufrágio. Dos versos 13 a 26, ou em seguida desse momento que eu li aqui, nós temos então o naufrágio. E o naufrágio mostra, como disse no início, que viver é lidar com perdas. Viver é enfrentar perdas. Viver é superar perdas. Ninguém empreende essa viagem, como eu disse, sem enfrentar perdas. Maiores ou menores, todos nós, em algum momento na vida, vamos enfrentar perdas. Precisamos saber disso para nos preparar para isso, como igreja, para cumprir o nosso propósito como igreja. O texto nos informa que após um período no porto, eles olham e veem uma condição aparentemente favorável. Tudo parece bem. Queridos, nós temos uma dificuldade de entender como o diabo trabalha. E você sempre acha que o diabo trabalha dando luta, dificuldade. O trabalho do diabo é dar trabalho para o crente. Assim ele acha. Ele passa um perrengue, é o diabo. O diabo se levantou. O diabo se levantou. O diabo se levantou. O diabo se levantou. Mas você se engana. Porque se o diabo der uma luta, uma adversidade, uma dor no dedinho, porque crente é mole, uma dor no dedinho do pé, sabe para onde o crente corre? Adivinha? Pés de Jesus. Senhor, essa luta, Senhor. Agora, já falei isso aqui, repito hoje. Dá uma chácara para um crente. Deus, opa! Deus operou. Primeiro fim de semana. Sexta-feira. Sábado, à noite, eu volto para o culto de domingo. Churrasco já come no sábado o dia inteiro, já entra à noite no churrasco, comendo um churrasco. Vou ficar aqui, só hoje. Emenda um domingo, aí já estamos aqui, sobrou umas picanhas no freezer, amanhã já queima a picanha no freezer e domingo, pau na carne de novo. Semana que vem, quebra um cano na chácara. Tem que ir na chácara porque quebrou o cano. Tem que ir lá ver o caseiro. A galinha. Foi Deus que me deu. Será? Luta põe você aos pés do Senhor. Tempos fáceis põe você aonde, muitas vezes? Na distração, querido. A coisa que o diabo mais faz não é dar dificuldade para o crente, é distrair o crente com coisas que não são, o que não levam a pensar sobre a sua vida. O que você vê aqui é que eles olham
tudo parece bonito, tudo está fácil, ele fala, agora é hora, vamos sair. É momento oportuno, está tudo bom, está tudo legal, vamos embora na viagem. E é exatamente o que acontece aqui. O texto nos informa que após um período de porto, um vento suave, uma condição favorável se apresenta. E então eles pensam, diz o texto, que eles tinham obtido o que desejavam. O que eles queriam era isso, tinham obtido, então levantam âncoras e partem. Mas também vemos que aquele momento de ventos favoráveis dura pouco. E logo a tempestade chega. Diz o texto que pouco tempo depois, desencadeia-se um vento muito forte. E aí começa o problema. Eles começam a não saber o que fazer, eles deixam que o vento os leve, eles dizem que eles cessam as manobras, ficam à deriva, eles passam perto de uma ilha, tentam recolher o bote salva-vida que o barco vinha puxando atrás. Já viu no filme? Que vinha o navio, tem uma cordinha, e o barquinho não é como hoje, né, que fica no navio, o guincho desce o bote. Né? Ele ia lá e o navio amarradinho lá. E eles tentando puxar o bote para ver se salvava no bote. Aí diz que não adiantando, eles lançam a mão de todos os meios para reforçar o navio com corda. Já imaginou, querido? Tentando amarrar o navio com corda para ver se o navio se mantinha íntegro, mas acaba a corda também. Aí eles falam, não tem mais solução. Aí no dia seguinte, sendo ainda violentemente castigado, eles começam a lançar a carga fora. Aí já não vale mais nada. Aí o navio estava com o porão cheio de coisa para vender, cheio de dinheiro, cheio de coisa, vamos largar esse negócio para lá, joga tudo fora, joga fora para ver se a gente se escalva, lava, joga fora a carga. Sabe o que vale o seu dinheiro quando você enfrenta dificuldade? Não vale nada. Quando bate a enfermidade na sua porta, sabe o que vale o seu dinheiro? No máximo um bom médico, um bom convênio, mas quem pode fazer a sua vida é Cristo Jesus. Não vale nada, naquele momento da morte, a morte chegando, eu não quero saber de mais nada, eu vou largar tudo para fora. Aí o desespero chega tão grande, só tem uma vela. A armação do navio era aquele mastro principal, daquela vela que impulsionava o navio. Está grande esse negócio, está pesado. Vamos lançar fora também. Jogam fora com as próprias mãos, diz o texto, a vela mestra do navio. Essa cena nos mostra claramente uma sequência de acontecimentos que fogem ao controle. Fogem ao controle. E assim é a nossa vida. Coisas fogem ao controle das nossas mãos. Esgotam as forças, esgotam os recursos. E sabe quem enfrenta isso? Crentes e não crentes, durante a viagem, enfrentam isso. Tudo vai se esgotando, tudo vai terminando, a provisão acaba, a vela não tem mais, tudo vai acabando, o sol não volta, porque diz que eram dias de escuridão, o sol não aparece, as coisas vão ficando difíceis, você fica sem saída, não sabe para onde vai. E sabe o que acontece aqui? A última coisa é perdida. Atos capítulo 27, versículo 20. A última coisa é perdida. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, diz o texto, finalmente, perdemos toda esperança de salvamento. Quando você já perdeu tudo, ou está na iminência de perder tudo, você não pode perder uma coisa: a esperança. Porque quando você perde a esperança, meus irmãos, acabou. E diz o texto que eles perderam toda a esperança. É isso aqui, meus irmãos. É sobre isso aqui, meus irmãos. É para isso, meus irmãos. É assim que as pessoas estão. Muitos perdendo muitas coisas. Muitos perdendo muitas coisas. Mas dentre esses muitos perderam até a esperança. Muitos perderam a esperança. A questão é, diante desses muitos que perderam a esperança, qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é se levantar para trazer esperança àquele que a perdeu. Mas para isso, primeiro você precisa ter a esperança. Reconhecer que a esperança é Jesus. O propósito da igreja é se levantar para isso, querido. O propósito da igreja não é se reunir aqui e ficar feliz aqui, e ficar se abraçando aqui com quanto que é bom abraçar. Ah, eu não gosto. Problema seu, eu gosto. Falei aqui no começo, vou falar de novo. Eu gosto, e se eu gosto, você não gosta, eu gosto. Você vai acabar gostando. E se não gostar, vai abraçar sem gostar. O propósito da igreja não é abraçar, não é só acolher, não é tomar café com pão na chapa aí, que eu espero que você tenha tomado, comer pão de pernil aí, bom pernil ontem, bom.
Comer pão com linguiça aí, bom também. Carne louca, bom também. Carne louca. Bolinho, bom também. Mas o propósito da igreja não é esse. O propósito da igreja é se reunir e levar ao mundo a esperança que o mundo não tem. O propósito da igreja é ser geradora de novos começos. É isso, queridos. A igreja é geradora de novos começos. É a igreja, queridos. E esse é o propósito dessa igreja. Atos, no capítulo 27, termina dizendo o seguinte, no versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levanta-se. Paulo se levanta. Paulo é a presença da igreja. Ele se levanta e diz: gente, vamos morrer mesmo. Acabou tudo. Eita, nós, acabou. Ih, gente, o que vamos fazer? Meu Deus, vamos morrer. Não diz isso. Diz assim, Paulo levantou-se e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir, pois assim teriam evitado muito dano e muito prejuízo. Muitas coisas que nós enfrentamos e que o povo enfrenta e que o mundo enfrenta, é porque toma más decisões no mundo. E você pode se livrar do pior, mas você tem que lidar com a consequência dos seus atos. Quando nós, como crentes e não crentes, tomamos atos impensados, fazemos coisas impensadas, agimos de forma impensada, você vai lidar com as consequências. E é o que ele está dizendo aqui. O conselho era melhor não ter ido, mas vocês foram, e se não tivessem vindo, teríamos evitado grande prejuízo. Mas eu gosto do versículo 22, gosto muito, quando diz assim, olha, mas agora eu, Paulo, a igreja, a presença de Deus nesse lugar, recomendo que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá o principal que vocês têm, nenhum de vocês perderá a vida, mas o navio será destruído. Sabe o que isso ensina para mim? Que nós podemos perder tudo, mas enquanto tivermos vida, nós temos uma esperança, que é Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a esperança, querido. Pois diz ele que um anjo aparece e diz a ele tudo aquilo que iria acontecer. E o anjo, dentre as coisas, diz o seguinte: Paulo, não tenha medo. Sabe por quê, Paulo? Porque eu tenho um propósito. E sabe qual é o meu propósito? Que você chegue em Roma. E se eu escrevi, Paulo, que você vai chegar em Roma, você vai chegar em Roma. Com navio, sem navio, afundando navio, não afundando navio, você vai chegar lá. E ele diz, o meu propósito vai se cumprir. E pela graça, diz o texto na sequência aqui, ó. Pela graça, diz o anjo aqui, ó. Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Louvado seja Deus. Você entendeu isso? Paulo é a presença da igreja. Paulo se levanta e prega. Muitos não ouvem, mas a presença de Paulo naquele lugar traz o agir de Deus para o meio daquele lugar. E quando Deus age no meio daquele lugar, Ele age através da graça. E a graça com a qual Ele age, leva todos aqueles a terem a sua vida poupada. Paulo é a esperança de salvamento naquele lugar. Paulo é a proclamação do Evangelho naquele lugar. Paulo é a certeza de segurança naquele lugar. Você é a certeza de salvação onde você está. Você é aquele que tem que abrir a sua boca, você tem que falar, você tem que levar Jesus para as pessoas, porque você é essa pessoa. A igreja é essa pessoa, queridos. E quando a gente termina aqui, a gente vê que ele diz: assim tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Eu creio em Deus, que me acontecerá como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Não sei como, não sei de que jeito. Mas se Deus vai permitir, que esse barco afunde, Ele tem uma ilha para que a gente possa chegar. Queridos, quando eu preparava essa palavra, eu me enchi de alegria, de coragem. Primeiro para pregar isso. E também orei para que isso mexa com o coração de cada um aqui. Por intermédio dele, a graça de Deus alcançou todos os que estavam naquele navio. Aqueles homens tiveram perdas, mas suas vidas foram preservadas. E sendo preservada a vida, existe sempre uma esperança para recomeçar.
Assim é o mundo, queridos. Assim é a vida. Diante de perdas inevitáveis, que crentes e não crentes enfrentarão, nós precisamos ter e proclamar esperança. E a esperança tem nome. A esperança é Jesus. Quando os navios da nossa viagem naufragam, só nos resta uma saída: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Talvez você está aqui nessa manhã. E estando aqui nesta manhã, você, com certeza, enfrenta uma viagem. E eu não sei qual é o momento da sua viagem. Talvez você esteja no momento de turbulência da viagem. Talvez você esteja no momento de ventos contrários da viagem. Talvez você esteja no momento da viagem de ventos favoráveis. Talvez você esteja atravessando um momento na viagem para a qual você olha e não encontre explicação e saída. Eu não sei qual é o momento que você atravessa dessa viagem, desse momento, mas eu sei de algo. Eu sei de algo. Com base no que nós lemos, eu sei que existe uma igreja. Eu e você somos uma igreja. Somos pessoas. Estamos inseridos nessa família. E eu sei que, como disse, Jesus é Senhor e sustentador dessa igreja, a qual eu e você pertencemos. Então não importa a dificuldade, a adversidade, o vento contrário que você atravessou ou atravessará, você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e sustentador. Mas não só, você tem a responsabilidade de falar desse Jesus aonde quer que você vá. Mostrar essa esperança que você tem a outras pessoas, através da sua vida, através da experiência que você vive e viveu. Porque a segurança da viagem não está em carros, em cavalos, em dinheiro, em empresa, em saúde, em família. A segurança da viagem está em Cristo Jesus. E a igreja é aquela que recebeu do Senhor a alegria de ser geradora de novos começos. Talvez você esteja aqui, nesse momento, nesta manhã, precisando recomeçar. Talvez você esteja aqui nessa manhã, precisando crer que existe esperança. E a esperança é Cristo Jesus. Então eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero orar. Para que você possa compreender o propósito da família de Deus. Família essa que você faz parte, ou família essa que você precisa fazer parte. E como preguei, a porta de entrada para essa família é a conversão. É o se render aos pés de Jesus. E reconhecer que você e eu não temos condição de fazer nada por nós mesmos, senão ter a esperança de Jesus, o sustentador e o Senhor da igreja. E se talvez você esteja aqui nessa manhã, nessa condição, hoje o Senhor Jesus chama você para pertencer a essa família. E eu não quero te chamar aqui à frente, eu quero só saber que aqui você está e orar por você no final desse culto. E o meu convite é a você, que hoje, entendendo isso, levanta a mão e fala: eu preciso do Senhor Jesus na minha vida, como meu Senhor e suficiente Salvador. Se você nunca fez isso, eu quero orar pela sua vida. Eu quero só um sinalzinho da sua mão, para que eu possa ver e orar por você nesta manhã, para que eu possa dizer:
com segurança que a sua vida foi salva nesse Jesus Salvador. A sua esperança está nele. Louvado seja Deus. Levante a sua mão onde você está. Eu quero só ver e orar pela sua vida. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Levante, não é para a igreja, não é para mim, não é para uma religião, é para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Coloque a sua vida e a sua esperança para percorrer essa viagem na companhia desse Jesus. E agora eu peço para que todos fiquem de pé. Queridos, eu não termino essa série de mensagens sobre igreja de forma confortável, para que você vá embora e fale, beleza, pastor, qual é o próximo assunto? Mas eu quero que você vá embora coçando a cabeça. Eu quero que quando você sentar no sofá da sua casa, tem uns pregos desse tamanho lá. Olha que palavra boa do pastor para a sua vida. Incomodando você, que você fala, incomodou hoje, hein? Hoje estou incomodado. Porque sabe como é que nós vamos fazer a diferença no mundo? Quando nós nos incomodarmos. Saímos do nosso conforto. Abrir mão do nosso conforto. E falar do amor de Deus. Isso é a responsabilidade da igreja. Nós somos a igreja. A família de Deus. Eu quero orar para que Deus nos dê alegria de, ao falar desse Jesus para outras pessoas, poder ver outras pessoas cheias de coragem, cheias de esperança, cheias de novos começos, porque esse é o Senhor Jesus, gerador de novos começos. Essa é a igreja, geradora de novos começos. E eu quero orar pela minha vida e pela sua vida, para que nós possamos não só ter entendido o que ouvimos, mas para que a gente possa ser movido por aquilo que nós ouvimos. E esse é o meu desejo, que esta igreja seja relevante, seja influente, seja eficiente no levar a esperança a todos aqueles que ainda não a têm. Nós temos poder, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Santo André, para aquele contexto, eram os confins da terra, mas tem muito lugar para ser alcançado. Da lado da sua casa, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, tem alguém do seu lado que não tem esperança. E você é a esperança, porque você é a presença de Jesus naquele lugar. A viagem é perigosa, os recursos insuficientes, mas Jesus é a esperança. Vamos orar. Senhor, bendito Deus e eterno Pai dos céus, eu te agradeço pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e verdadeira. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, no nome e na autoridade do nome de Jesus, incomodar a cada um de nós, a começar pela minha própria vida, a entender que existe propósito em fazer parte desta família. E o propósito não é o conforto, o propósito não é olhar para nós, o propósito não é suprir as nossas próprias necessidades. O propósito é fazer diferença. O propósito é ser presença. O propósito é estar presente. O propósito é ser voz e palavra. O propósito é levar ao entendimento que a viagem é perigosa, que os recursos insuficientes, mas nós, como igreja, temos o que é necessário. Temos Jesus Cristo para nós, por nós, mas que age através de nós. O meu pedido é que o Senhor nos desperte e nos dê pessoas para que possamos compartilhar esse amor, e que assim esta igreja possa viver segundo o seu propósito, levar vida, esperança e salvação
através do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim eu oro, e é isso que eu te peço, orando nesse nome, que é o nome de Jesus. E você diz? Amém. Louvado seja Deus, que você entenda o seu propósito, viva de acordo com esse propósito, e que sejamos uma igreja que vive os propósitos de Deus para nós. Amém, queridos? Amém.